Neymar. Quem conhece o Neymar? Acho que você conhece, né? Mas a gente vai falar de futebol, não. Ele está sendo processado e é uma ação trabalhista com acusações, bem graves. O repórter Pablo Giovanni, da coluna Manuela Alcântara, está aqui comigo para contar que suspeitas são essas. Pablo, são muitas horas de denúncia, né? Tudo bem, Rafa? Boa tarde a todos. Esse processo do Neymar tramita na Justiça de Trabalho, né? Trabalhista. Essa funcionária, que é uma cozinheira que trabalhava na mansão do Neymar, que é um complexo lá em Mangaratiba, lá no Rio de Janeiro, um bairro super nobre, né? Da capital carioca. Essa empregada, ela diz à Justiça que o Neymar, na mansão do Neymar, ela cozinhava para mais de 150 pessoas por dia. Ela fazia trabalhos totalmente exaustivos, como levar comida, carne para cima e para baixo dentro da mansão. E ele entrou com esse processo na Justiça Trabalhista cobrando que o atleta da seleção brasileira pagasse algumas dívidas trabalhistas, como FGTS, multas rescisórias. Segundo ela, chegou a trabalhar até alguns dias, até 16 horas, ampliando a sua carga de horário de trabalho, que inicialmente no contrato de trabalho estava 8 horas de trabalho, mais 1 hora de intervalo, né, 7 horas trabalhistas, mas que alguns dias ela chegou a extrapolar, trabalhando até 16 horas. Então, esse processo tramita na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Segundo ela, o Neymar é uma pessoa super querida, mas alguns dias, nessas ocasiões, dentro da mansão, chegava a trabalhar sozinha, levando quilos de carne para cima e para baixo. Então, é um processo que ela cobra hoje, o Neymar, hoje em torno de provavelmente R$200 mil, segundo a avaliação da defesa dela, de que ela tem direito, como dano moral também, mas também as dívidas trabalhistas que ela tem aberto com o atleta, Rafa. Bota umas imagens do Neymar aí, gente. Eu sei que ele é famoso, mas a gente fica aqui falando pro pessoal ver aqui o Neymar enquanto a gente tá discutindo em relação a ele. Eu sei que o Pablo tá aqui super, né, à vontade para poder contratar a gente, tá? Deixou o trabalho dele, deixou as matérias. Vamos botar umas imagens do Neymar. Mas me conta uma coisa. Ela disse que o Neymar é uma ótima pessoa, mas, ao mesmo tempo, 16 horas não é o correto, independentemente da melhor pessoa do mundo tá trabalhando com você, né? Exatamente. Segundo a avaliação da defesa, segundo a própria cozinheira, ela inclusive anexou no processo algumas imagens de, por exemplo, fazendo bandejas de arroz, feijão, ovo para todos os amigos do Neymar, né? Já que apesar do Neymar ter um grande número de pessoas ao seu redor, mas segundo ela, nessa mansão a qual ela trabalhava, que em Mangaratiba, bem salientado que dentro do condomínio do Neymar existe uma casa onde o jogador mora com a família dele, ele passa as férias, alguns fins de semana lá, quando o atleta não joga pelo Santos, né? Então, segundo ela, apesar do Neymar ser uma pessoa muito querida, alguns dias ela extrapolava muito mais o horário. Nem sempre o Neymar está presente, né, junto com ela lá em Mangaratiba, e ela sempre expressava esses serviços também para o entorno do Neymar, que são amigos, outros familiares, mas segundo ela, apesar de o Neymar ser uma pessoa muito querida, querida por todos, né, até pela gente da mídia também, da família, mas segundo ela, apesar disso, 16 horas de trabalho foi o máximo que ela conseguiu. Inclusive, ela até anexou no processo alguns exames ao qual ela indica ter lesões na coluna, no glúteo. Então, esse processo tramita na Justiça do Trabalho. Inclusive, a defesa do Neymar tentou colocar esse processo em sigilo para que esse processo não pudesse ser vazado, já que é de conhecimento público, já que o Neymar é uma pessoa pública, né, o principal jogador do Brasil, o maior jogador dessa geração da seleção brasileira, mas a Justiça acabou indeferindo e esse processo acabou tramita ainda, com uma audiência já marcada agora para abril, ao qual tanto o Neymar quanto a empresa terceirizada que contratou essa cozinheira estarão frente a frente para negociar um acordo. Essa funcionária ela cobra um valor de R$250 mil, que seria tanto as multas trabalhistas, também quanto a questão de salários que ela acabou não recebendo, como a rescisão de trabalho indireta que ela acabou formulando e a empresa que contratou ela acabou não querendo assinar esse papel. Então, tudo isso deve ser negociado e resolvido no próximo mês, numa audiência em abril, mas é claro que a gente vai estar acompanhando pela coluna, Rafa. É isso, e você comentou e de fato eu pensei já imediatamente que tinha a ver com os parças. Os parças
Não tô querendo aqui defender nem acusar ninguém aqui, até porque nosso trabalho não é esse. Nosso trabalho é apenas noticiar. Mas é isso, né? Você acabou de dizer que traz na matéria essa informação. Nem sempre o Neymar estava presente. Às vezes ela queria até ir embora. Ele poderia até mesmo ter liberado ela, mas tá ali o parça que fica chamando. Enfim, o Neymar já falou alguma coisa? Ele disse algo sobre o processo ou ele não comentou? A gente procurou a defesa do Neymar, né, para ele comentar esse assunto, mas a assessoria do Neymar acabou não querendo se pronunciar. Até quando eu cheguei a comentar com a assessoria de imprensa do atleta, né, para ver se tinha uma versão oficial, até para a própria assessoria e os advogados do Neymar, que ainda não foram intimados dessa audiência que vai acontecer no mês que vem, eles acabaram não tendo ciência desse caso, esse processo que tramita na Justiça do Trabalho. Então, assim, eu já até tentei procurar novamente a assessoria do Neymar, eu vi até, inclusive, que ele postou alguns vídeos nos seus stories na plataforma do Instagram, mas oficialmente o Neymar não comentou sobre isso. E é bom até você ter salientado, né, que apesar do Neymar ter um grande entorno dele, a defesa salientava nesse processo que tramita na Justiça do Trabalho, que basicamente ela cozinhava para 150 pessoas e nem sempre, claro, o Neymar é uma pessoa só e englobava todo o seu entorno familiar, mas também os parceiros do Neymar, inclusive ela até anexa que, apesar do contrato de trabalho dela ser de segunda a sexta-feira, colocou até alguns horários, né, que ela trabalhava para fazer café da manhã, aquela refeição entre o meio do café da manhã e depois antes do almoço, ou almoço, aquela refeição depois do almoço, entre o café da tarde e um jantar. Ela preparava todo esse material, todos esses produtos, essas comidas, para 150 pessoas diariamente, e alguns dias ela relatava até que cozinhava sozinha para essas pessoas. E a sua carga de horário, segundo ela, era de segunda a sexta-feira, alguns dias de 7 até as 15 horas, e um dia na semana seria de 7 a 16. Mas, segundo ela, chegava até a trabalhar mais do que isso. A gente até anexou na matéria que a gente trouxe no Portal Metrópolis, que tem até a folha de ponto, né, dela, que ela cita que alguns dias ela trabalhou até 23 horas, passou alguns dias até meia-noite e até alguns dias até virando o dia dentro da mansão do atleta em Mangaratiba. E alguns dias também ela salientou que chegou a trabalhar até aos domingos na mansão do Neymar. Tudo isso vai ter que ser resolvido no processo trabalhista que corre na Justiça do Rio e a gente vai estar acompanhando. É isso, gente. É óbvio que a gente deixa tudo para a Justiça. Aqui a gente não está para julgar, até porque tem que ser apresentadas provas, vão ser analisadas. O fato é que, se for comprovado que trabalhou de 7 às 23, realmente vai ser complicado o Neymar não apresentar essa justificativa ou fazer esse acordo. Antes da gente se despedir do Pablo, só coloca aqui no telão, por favor, que já foi publicada outra matéria na coluna Manuela Alcântara sobre esse assunto. Vamos encher aqui o telão? Ó, já está aqui, ó. Cozinheira que processa Neymar diz que se lesionou na mansão do atleta. Então, você se interessou pelo assunto? Muita gente gosta do Neymar, né? Acho que muita gente gosta muito do Neymar. Então, assim, saber também desses detalhes. Como eu disse para você, trabalho é da Justiça, não é nosso. A gente só noticia. E muito obrigado, Pablo, pela sua presença aqui. Obrigadão, Rafa. Tchau, tchau.